Deus, como o Senhor é. Ninguém é tão santo, ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome eterno está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Vamos, Hebe! Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua beleza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Olá, meus irmãos, graça e paz. Fala, poxa, cortou o louvor bem na hora. Boa noite a todos, que Deus esteja bem. Boa noite, né? Mas pode ser também um bom dia, uma boa tarde, não sei qual horário, mas sempre o nosso horário é às 20 horas de quarta-feira, estarmos juntos para poder meditarmos um pouco, buscarmos um pouco daquilo ao qual o Senhor tem para as nossas vidas. E é isso que nós queremos fazer nesse tempo, convidando você realmente para que juntos possamos continuar engrandecendo esse Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória, em nome de Jesus. Muito feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pedindo que Ele continue fazendo em nós e através de nós para a tua glória, não é verdade? Então que Deus esteja te abençoando. Muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vindo a esse tempo de palavra, tempo de louvor e adoração. Senhor, sinta-se muito à vontade para compartilhar esse vídeo, para curtir, né? Para comentar, de repente, algo que você deseja, algo que você quer, e você possa estar também comentando aí, deixando a sua dúvida, ou de repente o seu compartilhar, o seu acrescentar naquilo que nós estamos compartilhando. Quero orar nesse instante, e logo em seguida quero convidar você para que juntos possamos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje quero compartilhar um texto bastante conhecido. Muitas pessoas com certeza o conhecem, e eu quero ter um tempo com os irmãos nesse texto. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo, meu Deus querido, a qual tu és, por tudo aquilo, ó Pai, a qual o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dê agora um tempo de louvor, um tempo de meditação, um tempo realmente de entender, de buscar entender a tua palavra e entender, ó Pai, a tua vontade, no nome de Jesus. Ser conosco nesse tempo, ser conosco nesse momento, é o que eu oro, Pai, e agradeço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então eu quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo, lá em Mateus. Lembra que eu disse que é um texto conhecido? Mateus capítulo 6, versículo 33. Então vamos estar lendo esse texto
Não sei se de repente vai aparecer para os irmãos aí algum barulho, alguma coisa assim. Se isso acontecer, fique muito tranquilo. Não sei se é onde você mora, mas aqui, no momento que eu estou gravando, tá um barulhão, tá um vendaval, tá ventando bastante. Então, qualquer barulho, qualquer questão aí, já saiba que é o vento que está aqui. Então, tem batido um pouquinho. Mas, mesmo assim, isso não vai atrapalhar nós de compartilharmos a palavra do Senhor. Mateus 6, capítulo 33, de repente, quando eu falei, você já começou a decorar, a mencionar, né? Decorar não, a mencioná-lo, que diz, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e o quê? E a sua justiça, e o que vai acontecer? E todas essas coisas serão acrescentadas. Aqui é algo condicionado. É algo condicionado, concorda comigo? O Senhor está dizendo o quê? Para que todas as coisas possam me ser acrescentadas, claro que tem todo um histórico de tudo aquilo que ele está colocando, mas está dizendo isso, para que tudo aquilo que ele diz antes desse texto, antes desse versículo, para que tudo aquilo aconteça, para que tudo aquilo seja acrescentado na minha vida, há uma condição. E qual a condição? A condição é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, certo? Então, algo que nós precisamos pensar quando avaliamos algumas coisas, não, tudo vai acontecer. Não, existem algumas coisas que a palavra diz que são condicionadas. Eu tenho que fazer algo para que aquilo se cumpra na minha vida, para que aquilo realmente venha acontecer. Então, não é simplesmente sentar e esperar de braços cruzados o que aconteça. Então, o texto de hoje é esse, Mateus 6,33, diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Então, esse é o nosso texto, buscar. E a gente pode pensar numa pergunta, a gente já está aí em 2022, a gente estava, parece que outro dia a gente estava em 2021, né? E agora já estamos na segunda metade de 2022, a última metade, isso aí. Mas estamos na outra metade, né? Já entramos agosto já está aí 10 de agosto. Então a gente percebe que os dias estão passando muito rápido. E para que deixar uma avaliação para o final do ano, se de repente podemos fazer hoje? Vamos fazer uma avaliação hoje? Se eu te perguntasse agora para você a seguinte pergunta. Espiritualmente falando, como foi o seu primeiro semestre espiritual? Como foi para você? De janeiro a julho. Como foi? Né? Falando espiritualmente, como foi esse tempo para você? Foi um tempo... Você cresceu espiritualmente? Você ficou meio que estagnado? Olha, não fui nem além, nem aquém. Se falássemos fisicamente, de janeiro até julho, você engordou um pouco mais, emagreceu ou não? Manteve o padrão. Como que seria? Financeiramente, de janeiro até julho, você melhorou, conseguiu aí um pouco mais, está melhor financeiramente, está mais tranquilo, não, olha, as coisas deu uma apertada, estou passando algumas dificuldades, ou está na mesma? Não, estou tranquilo, estou na mesma situação. Fiz essas duas comparações, financeira e na questão física, para a gente entender, para a gente analisar isso. E espiritualmente, você está satisfeito com aquilo que aconteceu na sua vida nesse início de ano, nesse primeiro semestre, ou não? Muitas vezes nós não estamos felizes. Claro que isso é uma avaliação muito individual. Eu creio que a questão de espiritualidade não tem um termômetro. Não tem um termômetro que eu coloco ali para medir, para ferir, saber, olha, não, esse está bem, né? Esse está saudável espiritualmente. Não tem. Por isso que o Senhor está dizendo para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, o reino dele. Só que quando o Senhor coloca para buscarmos, não é algo que eu vou ali simplesmente e falo, olha, vai ali e pega aquele copo d'água. Eu vou lá, pego o copo d'água e trago. Não é simplesmente, olha, vai ali no mercado, toma esse dinheiro, vai lá e compra. Eu vou lá, paguei, comprei e vim embora. Maravilha. Não. Nós não podemos esquecer que quando o Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, há uma luta. Há uma situação, há uma questão que vai tentar nos impedir, que vai tentar nos barrar para que nós não cheguemos a isso, para que nós não busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. E nós estamos falando do nosso inimigo, da nossa alma, estamos falando do diabo, dos demônios, que existe, não dá para esquecer, não dá para deixar isso de lado. Não estamos aqui para exaltá-los de forma alguma, mas estamos aqui para identificar, para saber que eles existem. E não é simplesmente que existe e está ali como um quadro. Não.
Ele existe e ele tem os seus esquemas, ele tem as suas formas, ele tem as suas tramas, ele tem as suas questões. Para quê? Para tentar nos distrair e, se for necessário, nos afastar de Deus. Primeiro ele tenta nos afastar. Se ele não consegue, ele tenta então nos distrair. Se ele não consegue distrair, ele fala assim, ó, tá bom, mas não precisa fazer isso em primeiro lugar, faz isso depois. É para Deus, Deus entende, Deus sabe a sua vida, Deus sabe a sua luta, a sua rotina. Olha, faz isso mais tarde. Agora você está sem tempo. Então ele vai tramando algumas coisas, né? Então, mesmo que nós tentamos e queremos a cada instante agradar ao Senhor e desfrutar, ele vai lutar contra as nossas vidas. Ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Para que a nossa vida, para que a nossa busca não venha em primeiro lugar buscar o reino de Deus. O Senhor diz, o Senhor nos convoca, é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E ele vai se opor para que nós possamos buscar isso. Para que o Senhor venha ser em primeiro na nossa vida, ele vai se opor. E aí poderíamos então pensar numa segunda questão. Realmente, para colocar Deus em primeiro lugar, nós falamos assim, ó, se você tomasse a decisão agora, olha, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Nesse segundo semestre, agora de agosto até dezembro, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Poxa, joia! Joia, perfeita afirmação, muito bom, muito legal. Aí a gente poderia nos colocar assim, o que precisaria mudar na minha vida para que isso aconteça? Você consegue pensar isso comigo? O que precisaria mudar na sua rotina de agosto a dezembro para que essa verdade se torne uma realidade na sua e na minha vida? O que nós precisaríamos mudar para que verdadeiramente Deus venha a ser colocado em primeiro lugar nas nossas vidas? Para colocar Deus em primeiro lugar na minha e na sua vida, o que nós precisamos mudar? E é isso, de repente, que eu quero conversar sobre algumas coisas, sobre alguns pontos com os irmãos a respeito dessa situação. O que nós precisamos fazer? Quais são as atitudes que nós precisamos ter para que Deus venha estar em primeiro lugar nas nossas vidas? Não tem como ter Deus em primeiro lugar das nossas vidas se o meu dia não se inicia com Deus. Se a primeira hora do meu dia não é de Deus. Então, se já na minha rotina diária, a primeira coisa que eu faço não é buscar o reino de Deus, então já começa por aí, já começa errado. Então, será que uma das questões que de repente precisaria mudar para que Deus venha a ser o primeiro, não é a nossa rotina diária? Não estou falando da rotina como um todo, mas é o início dela. É realmente a primeira hora do nosso dia. Quantos aqui já têm o costume, quantos estão assistindo aqui, já têm o costume disso, de a primeira hora do dia, os primeiros minutos, os primeiros segundos, buscar em primeiro lugar Deus. Buscar em primeiro lugar Deus e buscar fazer a sua vontade. Sabe, buscar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Claro que de repente de manhã é importante, às vezes, primeiro escovar o dente, lavar o rosto, para a gente desperta, né? Porque se a gente não faz isso, parece que o corpo ainda fica meio sonolento, continua ainda naquele estágio de cama. Então, de repente, é bom, né? Antes, de repente, ali, escovar os dentes e lavar o rosto, que a gente desperta para que possamos dar uma primeira hora de qualidade ao Senhor. Não estou dizendo de você passar horas e horas pela manhã, às vezes não é o seu melhor momento. Não estou dizendo o fato de você estar dando o melhor momento do seu dia, mas as primeiras horas. Que isso venha a ser 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, mas iniciar o seu dia com a presença do Senhor. Olha o que Salmo 63:1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. O salmista está dizendo: Senhor, a minha alma, a minha vida, o meu coração, ele é como uma terra seca. Ele é como uma terra exausta, sem água. Está realmente, sabe, esturricada, como diz no interior. Então, por isso, entendendo que a minha vida é isso que eu tenho. Então, eu quero água. Né? Eu quero água, eu tenho sede, então eu preciso saciar a minha sede. Por isso, então, o que eu faço? Eu busco intensamente, porque Deus tem a água que vai saciar a sede da minha alma. Mas para isso, precisamos isso, sabe? Se é intensamente, se eu tenho sede, eu não tenho, não sei quantas pessoas de repente estão aqui comigo e estão assistindo esse vídeo e de repente
fala assim, olha, a primeira coisa que eu acordo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, que eu preciso fazer, é tomar um copo d'água. Conhece alguém assim? Existem algumas pessoas que são assim. Ele acorda a primeira coisa. Às vezes já deixa até a água ali na cabeceira da cama, no criado mudo ali, para assim que acordou, a primeira coisa. Tem pessoas que é assim porque já acorda, né? E os médicos dizem muito isso, que a gente já acorda com sede, já acorda muitas vezes desidratado. Se o nosso corpo tem essa necessidade, e a nossa alma? E a nossa alma? Será que também tem a mesma coisa? Olha o que Marcos vai dizer sobre Jesus. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Essa semana eu vi acho que foi ontem, eu assisti um vídeo de uma missionária, acho que missionária coreana, da Coreia do Sul, e ela dizendo o que aconteceu com a Coreia depois da guerra. O como os coreanos voltaram para buscar ao Senhor. E eu estudei no seminário coreano e eu sei disso. Para eles, 4:30 da manhã, eles já estão de joelho há muito tempo. Já estão orando porque eles entendem que a primeira hora do dia é para o Senhor. Que orar de madrugada, assim como Jesus, né? De madrugada. Aí vamos pensar, será que Jesus tinha necessidade de orar de madrugada? E ele não é o nosso exemplo? Então não precisamos, você fala, pastor, mas eu trabalho de madrugada, olha que bênção! Você já pode trabalhar orando, glória a Deus por isso. Sabe, mas iniciar as primeiras horas do dia, iniciar nossos primeiros passos do dia, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor, qual a diferença isso faria nas nossas vidas? Consegue pensar, consegue imaginar dezembro? Lá, vamos pensar assim, depois do Natal, dia 27, 28 de dezembro. E de hoje até lá, todos os dias, você tira um tempo, as primeiras horas do dia é para buscar o Senhor, é para buscar a direção do Senhor. Como será que você chegaria lá? Será que chegaria melhor do que foi de janeiro até agora? De repente, assim. Será que não vale a pena tentar? Será que não vale a pena? Jesus priorizava buscar a Deus. Jesus priorizava buscar em primeiro lugar ter um tempo a sós com Deus. Isso não era em qualquer horário. Isso era na primeira hora do dia. Era na primeira hora do dia. Eu não tenho nada contra, de repente, falar, olha, a primeira hora do dia não é o melhor, eu vou fazer isso à tarde. Mas sempre começa o dia ali com oração breve, entregando aquele dia ao Senhor. E aí lá no seu melhor momento do dia, porque tem gente que o melhor momento do dia é pela manhã, outros o melhor momento do dia é à tarde. Acho super compreensível. Mas uma coisa que é comum a todos é entregar o nosso dia ao Senhor. É clamar ao Senhor pelos nossos dias. Então, o que precisamos fazer é isso. É devotar as primeiras horas do nosso dia para buscar a Deus, para buscar ao Senhor. Às vezes nós temos boa intenção. Ele falando, olha, realmente, olha, eu preciso disso, eu vou começar. E a gente faz programa, a gente faz tudo e às vezes não começa porque só fica nas boas intenções. Precisamos começar a praticar. Pratica amanhã, depois falhou, não tem problema, pratica de novo, vai insistindo até que isso se torne um hábito. Mas se eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida, de verdadeiramente Deus ser o primeiro, eu preciso primeiro entregar a minha vida ao Senhor. Eu preciso, em primeiro lugar, entregar o meu dia, entregar as primeiras horas do dia ao Senhor. A Ele, porque a Ele pertence. Estava ouvindo Paulo Mazzoni falando, e ele disse que não só isso, ele vai dizer também que precisamos entregar o primeiro dia da semana para Deus, como um momento de culto, de louvor e adoração, que é o nosso domingo. Quantas pessoas hoje trocam, e eu estava até lembrando, né, do pastor Saito, que teve na nossa igreja, semana retrasada, né, muito gostosa a pregação dele, a gente riu bastante, mas também fomos muito abençoados. E ele falando dessa expressão no domingo. Sabemos que hoje muita coisa está mudada, né? Tem coisas que não tem como. Existem pessoas que fazem plantão no domingo e não tem como. Imagina se não fosse. Imagina se todos os policiais fossem tirar folga no domingo, nem um policial trabalhando, nem um médico, enfermeiro, técnico, pessoal da limpeza. Imagina não trabalhasse no domingo. Como ficaria? E tantas outras áreas que existem que tem uma necessidade de trabalhar no domingo. Mas sabemos que tem outros que não precisam. Às vezes é mais por ganância ou por não confiar em Deus, por não entender que Deus é aquele que sustenta e é Deus que guia.
E às vezes também, mas tem também, às vezes a gente critica pessoas que trabalham no domingo, mas quantos que não trabalham no domingo, domingo estão de folga e diz que o domingo é um dia de descanso, então estou muito estressado, então preciso me divertir um pouco. Não, você não precisa se divertir. Domingo não vamos dizer assim, muitas vezes domingo não é dia de se divertir, posso até ir parte do domingo sim, mas eu preciso reservar uma parte no domingo para entregar o primeiro dia da semana ao Senhor, consagrando já toda a semana, sabe, ter um tempo de cultuar, se é pela manhã, à tarde, à noite, não sei, mas em algum momento eu preciso me preparar para isso. Pastor, mas eu cultuo ao Senhor de casa, eu assisto culto pela internet, falo, olha, para mim isso não cola, tá? Para mim isso é conversinha, eu não consigo entender cultuar a Deus pela internet. Para mim é algo que... Você pode assistir um culto, pela internet, até entendo, eu faço isso, assisto muita pregação pela internet, às vezes a gente assiste um culto ou outro, assistimos, mas agora prestar um culto a Deus pela internet, não, eu acho que um culto ele está relacionado àquele momento que eu decido fazer, hoje eu vou no culto, hoje eu vou pro culto, meu culto já começou, eu começo a me preparar, tomo um bom banho, coloco uma roupa, um bom perfume, porque hoje eu vou cultuar ao Senhor. Então, é tudo, e ali eu vou juntamente com os meus irmãos cultuar ao Senhor, ali eu vejo algumas coisas que às vezes não me agradam, eu percebo que o meu irmão, assim como eu, precisa da misericórdia de Deus, precisa da graça de Deus. Então, irmãos, domingo não é dia de ficar em casa. Domingo é dia, como diz o pastor Saito, domingo é dia de ir para a igreja. Domingo é o primeiro dia da semana, e esse primeiro dia da semana eu quero celebrar, adorar e consagrar ao Senhor. Olha o que diz Atos 27, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. A igreja primitiva fazia isso. E hoje nós temos deixado isso passar. E será que se nós tivéssemos realmente, nós não estamos indo para a igreja para ver ninguém. Ver o irmão, ver fulano, acertar alguma coisa, ou ficar criticando uma coisa ou criticando outra. Não, nós não vamos na igreja para isso. Nós vamos à igreja para cultuar. Nós nos arrumamos, nós pegamos o carro, vamos caminhando, vamos de Uber, de ônibus, da forma que formos, com uma única intenção. E qual é a intenção? Louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor, prestar ao Senhor um culto agradável a Ele. Essa é a nossa questão. Essa é o que cabe a nós fazer. E é algo muito especial, né? Porque o Senhor veio pela sua igreja, o Senhor chama a sua igreja de corpo, e é tão gostoso quando nós participamos de um culto e, querendo ou não é uma questão de legalismo, não é isso. Não, se você não for no culto, Deus vai castigar, sua semana vai ser diferente. Não. A gente está dizendo, mas existem situações e situações. O problema hoje é que depois da pandemia está havendo um relaxo, está havendo uma situação assim, fora do comum. Tudo hoje virou desculpa para não ir no culto. Né? Quero dizer, se não tivesse mais online, a gente não daria o seu jeito? Será que não seria interessante, então, fecharmos os nossos cultos online? Será como ficaria? Aí fala, não tem problema não, assisto outra igreja. Tá vendo a atitude? Tá vendo que não é a ideia de fazer parte de um corpo? Porque qual corpo você faz parte? Pastor, mas a igreja não é um só? Com certeza. Mas Deus não te colocou em uma? Deus não te direcionou a uma? E é tão gostoso quando nós vamos para um culto. Parece que a semana é diferente. É mais gostosa, é abençoada. A gente viu o irmão, a gente ouviu uma palavra e fizemos o principal, cultuar ao Senhor. Hebreus 10, 25, não sei se você o conhece, mas diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Alguns estavam deixando de congregar, parece algo semelhante aos dias de hoje, né? Alguns estavam deixando de congregar. Paulo está dizendo, olha, Paulo, né? Eu aqui me complicando, não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus. Na realidade, o livro de Hebreus ninguém sabe quem escreveu. Alguns tem várias opções aí, mas não deleta a parte de Paulo. Mas ele vai dizer assim, olha, o escritor de Hebreus diz, olha, não deixemos de reunirmos como igreja. Olha o que ele diz a segunda parte, segundo costume de alguns. Alguns tinham o costume de não congregar, de não estar na igreja. Como que eu congrego pela internet? Mas hoje é final do campeonato, né?
Hoje é final, hoje se meu time ganhar, hoje tem algo, hoje tem. O que é mais importante? Aí volto novamente ao nosso texto, buscar em primeiro lugar o quê? É definir quem é o primeiro ou o que é o primeiro na sua vida. O que é o primeiro na sua vida? Porque se aquele que é o primeiro na minha vida não vai sem cansaço, não vou deixar de repente estar com meu filho, estar com pessoas que nós amamos, porque eu estou cansado e preciso descansar, preciso relaxar, preciso de entretenimento para esparecer a cabeça. Não, precisamos de Jesus. Precisamos de Deus na nossa vida. Porque é Ele que nos traz o descanso, é Ele que nos fortalece. O que nos traz o descanso, o que nos fortalece é estar na presença dEle, é estar junto dEle. É estar junto dEle. Olha o que diz também um outro texto, Deuteronômios 25, 17 e 18. É um texto que a gente tem que refletir muito nele, porque é um texto, é uma atitude às vezes perigosa que nós cometemos e não paramos para pensar. Olha o que diz: lembre-se dos amalequitas que fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Os que estão dizendo cansados, os que ficam para trás, é o que acontece. São destruídos porque a cada dia vai vir um desânimo a mais, a cada dia vai vir uma situação a mais e acaba sendo eliminado. E é o Senhor que fortalece. Uma outra questão que nós precisamos fazer e começar a pensar, e gostaria muito, você membro da IEB, pensasse muito nisso, jejuar ao Senhor. Já falamos de duas coisas. Falamos de entregar as primeiras horas do dia ao Senhor. Falamos de entregar o primeiro dia da semana ao Senhor, nosso domingo. E agora estamos falando de jejuar. De realmente tirar um tempo, colocar como o principal alimento da nossa vida o Senhor. Paulo Mazzoni diz que é importante, na primeira semana de cada mês, nós temos um jejum. Nós jejuarmos ao Senhor, pegar a primeira semana do mês e ali tirar um dia e determinar um jejum. Como que é o jejum? Não sei. De repente poderia ser um jejum de 12 horas, sei lá, de repente meia-noite ao meio-dia. Não dá para acordar 10 horas, né? Dormir meia-noite e acordar às 10. Não, nesse dia você vai, aí no mínimo ter 6 horas de jejum acordado. Então dorme da meia-noite às 6, 6 horas você acorda e faz um jejum até o meio-dia. Já fez isso? Tenho pensado muito nisso. Será que não é um tempo de, como igreja, nós nos curvar aos pés do Senhor? Colocar o rosto em pó, colocar o rosto no pó, não em pó, né? Mas o rosto no pó, em terra, diante do Senhor. Clamar a Ele, pedindo direção. Mas isso não só com oração, mas também com jejum. Então, de repente é isso, precisamos também nos dedicar ao Senhor. Olha que Joel 1,14 diz: decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clame ao Senhor. Percebe o que Joel está dizendo? Para realmente proclamar um jejum, convocar a igreja, convocar a assembleia a um jejum ao Senhor, declarando que Ele é realmente mortificar a nossa carne, mortificar o nosso desejo, para dizer que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono das nossas vidas. Será? Você já teve a experiência? Você fala: pastor, eu não posso jejuar. Não, todos podem jejuar. A questão é o formato do jejum. O que pode mudar de um para outro é o formato do jejum. De repente você não vai poder jejuar como o outro jejua, mas você pode. Alguma coisa você pode jejuar. Parou para pensar disso? Se iniciarmos isso agora, em agosto, já tirarmos, tudo bem, já terminou aí, né, a primeira semana, vamos pensar assim, já passou a primeira semana, mas de repente na próxima semana, tirar um tempo de jejum, entregar as primeiras horas do dia para você pode começar amanhã, né, amanhã. Entregar o primeiro dia da semana, você já pode colocar domingo, e eu quero, irmão, no nome de Jesus. Domingo, Deus já tem ministrado no meu coração algo para domingo. Algo, como diz alguns, né, poderoso, forte, tem impactado muito meu coração já nesses dias, já segunda, terça e hoje. E eu quero realmente convocar você. Venha para o culto domingo. Venha para o culto domingo. Eu preciso da sua presença no culto domingo.
porque Deus tem algo muito poderoso para ministrar aos nossos corações no domingo. E eu preciso da tua presença. Então você fala, pastor, o domingo para mim vai ser difícil. Eu diria para você não vir só se no horário do culto você estiver trabalhando. Você estiver trabalhando ou acompanhando alguém que você não pode deixar sozinho. Mas mesmo que você chegue do seu trabalho 6 horas, nosso culto começa às 6, tome um banho rapidinho para você chegar antes da mensagem. A mensagem deve começar ali para umas 6h25, 6h30. Eu prometo que antes de 6h30 eu não começo a pregar. Mas mesmo você chega em cima, mas chega para a palavra, chega para o final do culto, que nós queremos fazer algo, como vai dizer alguém, algo profético mesmo em nome de Jesus. Precisamos disso, irmãos. Eu sei que quem teve no culto domingo, quem tem tido nos últimos cultos domingo, entende o que eu estou falando e precisamos. E Deus vai fazer algo muito poderoso e eu quero te convocar isso. Então você já pode começar isso no domingo. Já determine isso. E jejum, de repente você tem essa semana ainda. Você pode tirar um tempo de jejum, semana que vem não sei. Mas realmente declarar que o Senhor é o primeiro. O Senhor é o primeiro na minha vida. Ele é o primeiro, não há outro. Então eu preciso cumprir o que a palavra diz e a ideia é, cumprindo o que a palavra diz, o que isso pode mudar na minha vida? Agora mexer num ponto que às vezes alguns têm dificuldade para falar, não tenho muita dificuldade não. Mesmo como pastor, não tenho. Que é sobre dízimo. Né? Sobre as primícias. Sobre entregar o primeiro ao Senhor. Não estou dizendo de uma barganha. Não estou dizendo de uma barganha, não é isso. Eu vou dar 10, o Senhor vai me devolver 100. Não. Porque o nosso dízimo não é uma barganha. O nosso dízimo não é uma troca. O nosso dízimo é um sinal de gratidão a Deus. Eu não entrego o meu dízimo esperando em receber nada do Senhor. Eu entrego o meu dízimo como gratidão por aquilo que Ele já tem feito na minha vida, por aquilo que Ele já tem me dado, por aquilo que Ele já tem colocado nas minhas mãos. Não tem permitido que o alimento falte, não tem permitido que o teto, que a água, que tudo aquilo que, as questões básicas para a minha vida, o Senhor não tem permitido faltar. E às vezes o Senhor ainda nos abençoe com algumas coisinhas a mais. Então, quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos fazendo isso como gratidão. E como é complicado, né, um coração ingrato. Como é complicado. E um coração ingrato, de muitas vezes, de pessoas que fizeram um compromisso com o Senhor. Não foi comigo, não foi com o Ebenezer, não foi com a convenção, foi com Deus. Foi com Deus. E Mateus está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. Para que Ele possa cuidar. Não é para que Ele venha nos dar. Não, a ideia não é que Ele venha nos dar mais, mas aquilo que Ele já nos deu que possa multiplicar. Acho que foi esse ano, na campanha de missões mundiais, teve um relato muito bacana no culto pela manhã. E acho que depois também, se não me falha a memória, a dona Delmira compartilhou no culto à noite sobre o milagre do arroz. Como o arroz ia multiplicando. Irmãos, nós nunca paramos para pensar nisso. Mas eu creio que às vezes na sua casa já aconteceu isso. De repente você comprar algo e você dizer, poxa, esse negócio esse mês parece que durou mais. Parece que durou mais. Não, mas a gente fez ao mesmo jeito porque o milagre do Senhor. Levítico 27:30 diz, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Não é a ideia de simplesmente pertencer ao Senhor, é a ideia também de ser consagrado ao Senhor. Quando eu retenho aquilo que é consagrado ao Senhor, eu estou mostrando a Deus que o meu coração não está tão voltado para Ele. Eu estou dizendo que o meu coração, que Ele ainda não é o primeiro na minha vida. Mas não é a ideia de só entregar o dízimo, então tá bom, vou lá, vou entregar 10%. Não, não é uma ideia de só entregar o seu dinheiro, porque dízimo não está voltado só ao dinheiro. Dízimo está voltado em todos esses pontos que nós já falamos, de entregar as primeiras horas do dia, de entregar o primeiro dia da semana, de entregar o nosso corpo ao Senhor, que já é o templo dele, e aí sim o dízimo. Porque se eu entrego o dízimo, mas eu não entrego se eu não entrego o meu dia ao Senhor, se eu não entrego o primeiro dia da semana ao Senhor, se eu não tenho prazer em estar na sua casa, se eu não tenho prazer em estar na tua igreja, se isso não me faz falta, se eu não me faz falta realmente me consagrar a Ele cada dia mais, irmãos, o dízimo é diferente. Ah, não, mas eu entrego porque a igreja tem os seus custos. Nunca se preocupe com isso. Se tem algo que eu deixo muito claro, nunca entregue o seu dízimo pensando nas despesas que a igreja tem para pagar. Nunca pense nisso. A igreja tem dono. A igreja tem dono. E o dono dela é o Senhor Jesus. E é Ele que sustenta, é Ele que supre.
Então pode ter certeza, o dia que alguém deixar, o dia que acontecer alguma coisa, ou o Senhor está fechando ali, o Senhor não quer que ali seja feito mais, ou o Senhor vai levantar outros, porque a igreja é dele. O templo ali na Rua Jacuí, tantas outras que existem aqui no Campanário, em tantos outros lugares, em Diadema, São Bernardo, no mundo, pertence a ele, ele zela, ele cuida. O que eu quero é fazer parte desse processo. O que eu quero é ser um instrumento na mão de Deus. Nós estamos falando de uma transação financeira, estamos falando de espiritualidade. Nós adoramos e obedecemos ao Senhor, por isso nós precisamos colocar as nossas vidas, colocar todas as áreas das nossas vidas na mão de Deus em primeiro lugar. Para que Ele possa agir, para que Ele possa mover, para que Ele possa fazer o querer e a vontade dEle, para que nós possamos ser simplesmente instrumentos de Deus, para que possamos simplesmente ser aqueles a qual Deus venha usar segundo o querer e a vontade dEle, segundo a ação que Ele tem sobre as nossas vidas. A questão é isso que também nós queremos? Colocar Deus em primeiro lugar. E para isso, eu estou dizendo de situações práticas, de colocar Deus como o primeiro do meu dia, colocar Deus como o primeiro da minha semana, colocar Deus como o primeiro no meu corpo, na minha mente, no meu coração, colocar Deus em primeiro lugar nas minhas propriedades, nas minhas posses, naquilo que eu tenho, porque se eu tenho, é porque Ele me deu. E se Ele me deu, é consagrado a Ele. E se é consagrado a Ele, eu vou ter um coração grato a Ele. Então, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, pensar nisso. Pensar nisso com bastante calma, com bastante cuidado, com bastante zelo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo a cada dia e a cada momento. Quero mais uma vez louvar a Deus pela tua vida. Mais uma vez, você que é membro da Ebenezer. E você também que não é membro você que não está frequentando nenhuma outra igreja, você é o nosso convidado. Você é meu convidado em particular para estar na igreja domingo. Domingo à noite às 18 horas. Eu quero te convocar. Vai ser uma grande celebração, um tempo muito abençoado e Deus vai ministrar aos nossos corações. Deus vai realmente começar a escrever uma nova história. Deus já tem escrito uma história muito abençoada nesses nossos 43 anos de igreja. Vamos esse ano comemorar 44 anos, daqui a pouquinho, em outubro. E Deus já tem escrito uma história maravilhosa, uma história poderosa de vidas sendo transformadas, de vidas sendo alcançadas, de tantas coisas. E eu sei que Deus agora quer continuar escrevendo isso. O Senhor quer agora continuar escrevendo essa história maravilhosa para que possamos avançar. E nós somos aqueles a qual Deus quer usar. Então, venha, já reserve, já coloca no teu coração. Domingo eu vou estar. O pastor falou, eu quero ver o que esse sujeito está aprontando. Nem que seja para isso, só vai lá, o que o pastor está aprontando. O pastor está falando esse negócio aí, alguma coisa, então venha, em nome de Jesus, que vai ser um tempo muito agradável. Amém, irmãos? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti pelo teu cuidado, teu zelo, por tudo aquilo, meu Deus, que tu és, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa, Pai, continuar agindo em nós, ministrando segundo o teu querer, segundo a tua vontade e tua graça. E que juntos, ó Pai, possamos realmente buscar o Senhor em primeiro lugar, ter o Senhor como primeiro nas nossas vidas, ter o Senhor como único nas nossas vidas. Então, Pai, derrama do teu poder, derrama da tua graça, que possamos, ó Pai, buscar isso, que possamos realmente fazer um compromisso com o Senhor, de ter o Senhor como verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. Então, continue conosco, nos dando da tua graça, nos dando da tua glória e do teu poder. É o que eu oro, Pai, e agradeço a ti no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.